Não vim de um lar cristão. Eu costumo dizer que a minha história ela começa antes mesmo de eu ser gerada ali. Que minha mãe, quando estava grávida de mim, tinha separado um nome. Seria Amanda. O meu nome seria Amanda. E um dia ela estava estendendo roupas no varal, já com a barriguinha aparente, estendendo as roupinhas cor-de-rosa. E uma mulher que a minha mãe conta que nunca viu essa mulher. E depois desse dia, minha mãe nunca mais passou a ver ela de novo, né? E ela disse, tô vendo que você tá esperando uma menina, né? Como que ela vai chamar? Minha mãe falou, vai chamar Amanda. E ela falou pra minha mãe, não, essa menina tem que se chamar Janaína. E a minha mãe, sem hesitar, aceitou a troca e falou, tá bom, vai chamar Janaína. Fui batizada na igreja católica por volta de 7, 9 meses de idade. Só que eu não sabia que o meu nome carregava um significado. O meu nome carrega um significado Iemanjá, né? E eu não sabia disso. Só que a minha infância eu fui cercada por esse mundo do ocultismo, de religiões afro. Na primeira casa em que nós morávamos era ao lado de um terreiro de quimbanda. E eu via eles fazendo sacrifício, matando animais. As músicas eu aprendi a cantar desde ali. Eles cantavam e eu ficava ouvindo. E eu tinha uma sensibilidade muito grande com o mundo espiritual. Eu via vultos, eu ouvia coisas. Teve uma noite que o meu pai saía às 5 horas da manhã para trabalhar. Aí nessa madrugada, eu senti alguém sentado na minha cama. E eu falei, deve ser meu pai. Quando eu abri os meus olhos, não era o meu pai, era um homem todo vestido de preto. Ele estava sentado na beira da minha cama e ele me olhava sem falar nada. Eu era muito pequena, devia ter uns 5 anos de idade. Muito pequena. E ele me olhava sem falar nada, e aquilo me gelou o corpo, e eu me cobri dos pés à cabeça, só queria que amanhecesse o dia que aquilo acabasse. Só que eu não compartilhava dessas coisas pra minha mãe. O que eu via no mundo espiritual, eu não compartilhava. Porque de tanto eu ver, eu achava que aquilo era normal. Eu tinha uma amiga imaginária que conversava comigo, e eu achava que aquilo era normal. E engraçado que a aparência dela que me chama a atenção, porque mais à frente, quando eu tive um envolvimento maior com o ocultismo, elas eram muito semelhantes, essas mulheres que conversavam comigo, né? Inicialmente ela era branquinha, com cabelo preto, grande, só que não esboçava, como posso dizer, malícia nenhuma. Conversava comigo, eu era bem, me sentia sozinha, ela conversava, me ajudava a brincar e tal. E ela era branca do cabelo preto. Mais pra frente ela veio com uma outra skin, podemos dizer, mas daí eu vou falar mais pra frente. E aí, nesse período que eu cresci nesse lugar, né, nessa casa, eu comecei a sofrer rejeição da parte da minha mãe. A minha mãe dizia assim, essa menina nasceu de enxerida, não sei porque ela nasceu. Não queria ter mais filho, e aquilo começou a criar uma raiz de rejeição dentro do meu coração. Daí eu comecei a me fechar e começava a ficar, meu Deus, mas por que eu tô aqui? Se a minha mãe não queria que eu nascesse, por que eu tô aqui? E o meu pai, ele tinha que trabalhar, então ele saía de casa muito cedo, e ele não era um pai carinhoso. Até hoje ele não é assim, de abraçar, de beijar, de falar que ama. Então essa raiz de rejeição e abandono, ela foi cada vez mais crescendo dentro de mim, foi se enraizando dentro de mim. Eu não ouvia ele falar, filha, eu te amo, ou me dá um abraço, ou algo do tipo. E aí tinha essa ausência do meu pai, e tinha essa rejeição da minha mãe que falava que, enxerida e tal. E eu ficava nesse conflito. Então por que eu tô aqui? Né? O que tá acontecendo comigo? Mas eu não sabia que essa ferida de rejeição e de abandono me levaria por tantos outros caminhos. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele é um ser milenar, né? Ele conhece o ser humano. Ele estuda o comportamento humano desde a criação. Então, ele percebeu qual que era o meu ponto fraco. Então, ela não se sente pertencente. Então, ela tem a rejeição, ela tem a raiz de rejeição, ela tem a raiz de abandono. Então, aqui eu pego ela. Teve uma vez, eu sofria muito bullying também, na escola, né? Na escola, na rua, quando eu ia brincar, na escola eu era sempre a estranha. Sempre aquela pessoa que é café com leite, não tem nada pra oferecer, deixa ela de próximo, ela é estranha, ela é isso, ela é aquilo. Teve uma vez na escola que era a última
última aula de uma sexta-feira, e aí começou aquele burburinho. Olha, falaram que vão te bater quando acabar a escola, estão te esperando aí. Aí eu olhei pela janela, aquele monte de alunos, acho que eu estudava à tarde, o pessoal inteiro que estudava da manhã tava ali pra assistir me baterem. E eu, gente, mas por que querem me bater? E aí acabou o sinal e eu fui andando embora. E andando rápido pra tentar disfarçar aquilo, né? Pra ver se acabava. E eles vieram atrás, a escola juntou com o pessoal da manhã, juntou o pessoal da tarde e vieram atrás de mim. E me xingava e ria da minha cara e eu sem entender nada. Quando eu tava já chegando perto de casa, uma vizinha, eles me cercaram, né? Eu falei, agora eu acho que acabou pra mim. Acho que agora elas realmente vão me bater. Mas por que eles queriam te bater? Eu não sei, eu acho que era envolvimento. Acho que eu tinha me envolvido com um rapaz da escola que elas gostavam. Até hoje eu não sei te explicar, assim, o motivo real. Ficaram com raiva de mim, não me lembro, assim, ao certo. E aí queriam me agredir. E aí, assim que eu tava chegando em casa, elas cercaram assim, o cerco, e me colocaram lá no meio, e todo mundo rindo, todo mundo influenciando elas a me baterem. Aí uma vizinha enviada de Deus foi lá no meio e me tirou daquele meio. Mas ali não aconteceu nada no meu físico, mas mais uma ferida se abriu ali. A ferida da exposição, né? Tipo, eu fui exposta ali. Sim. Da vergonha, da humilhação. E eu entendo que aquilo que a gente é ferido, naquilo que nós somos feridos, revela o que Deus tem pra nós. Hoje eu sou ministra de louvor. E, querendo ou não, eu tenho que estar exposta ali no altar. As pessoas me veem, né? Uhum. E quando o inimigo me cerca desse modo, me coloca diante de várias pessoas e me humilha, e daí eu me fecho. E aí eu não quero saber de exposição novamente. E aí eu comecei cada vez mais me fechar, daí os bullying aumentavam, aí dentro de casa tinha muita comparação por parte da minha mãe com meu irmão mais velho. Ele era sempre um aluno muito bom, muito excelente, tirava boas notas. Chegava na escola, as professoras elogiavam muito ele. Eu não tinha muitos elogios. Ah, Janaína é boa aluna, mas conversa demais. Ah, Janaína é boa aluna, mas isso, mas aquilo. Sempre tinha alguma coisa. E a minha mãe, assim, elogiava, mas ele é um bom aluno, e eu era como se fosse a ovelhinha negra que não fazia nada certo. Mas você não tinha envolvimento com aquelas religiões lá que eram do lado, que tinha lá da sua casa ali ainda por enquanto. Então, eu não tinha envolvimento direto. Assim, eu não, ali naquele terreiro eu não cheguei a frequentar. Eu, na escola, conheci uma amiga, na pré-escola, olha só pra você ver. Era uma amiga que era desse terreiro. Ela ia nesse terreiro. E a gente brincando em casa, acabou a escola, a gente foi pra casa brincar. Quando chegamos em casa, ela falou pra mim assim: ai, como que é o nome do menino que você gosta? Eu gosto de fulano de tal, você gosta de quem? Aí eu falei o nome do menino que eu gostava. Paixonite de criança, sabe? Bobeira. Ela falou assim pra mim: ah, então finge que eu sou ele. Aí eu vou fechar, você fecha o olho, fecha meu olho, você me dá um beijo na boca. Eu devia ter uns 5 anos de idade. E ela era de lá, desse terreiro. E aí foi a primeira vez que eu beijei alguém, foi uma menina, e ela tinha um envolvimento com esse lugar. E eu acredito na troca que tem. Não sei se você vai acreditar, mas eu acredito na ligação psíquica e na ligação almática que você tem com as pessoas quando você se relaciona com elas, seja por amizade Sim, ou seja... a gente fala muito sobre isso aqui. Então ali, de alguma forma, aberta a legalidade do meu nome, que minha mãe autorizou, e essa menina vem e me dá um beijo, a primeira vez ali, nunca tinha beijado ninguém na vida, eu beijei essa menina. Então, de alguma forma, já criou outro vínculo ali, já me prendeu ali. A partir dali, eu começo a me enxergar de uma outra maneira. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, mas eu acho que eu tô no corpo errado. Acho que eu deveria ter nascido menininho. Porque eu começava a olhar para as crianças, para as outras meninas, e eu me sentia atraída por elas. Nossa, eu acho que eu gosto daquela menina. Como seria se eu beijasse aquela menina? Porque eu já tinha beijado aquela outra. Então eu passei a olhar e falar assim, acho que eu gosto de menina. E comecei a entrar nesse conflito de identidade. Quando eu cheguei no ensino fundamental,
E eu já tinha mudado. Antes de chegar no ensino fundamental, a gente muda de casa. Vamos para uma outra casa. Quando eu tô fazendo a mudança com a minha mãe, eu começo a ouvir aqueles atabaques, aquelas cantigas que eu já conhecia do outro terreiro. Eu falei, mãe, eu não acredito. Quando a gente corre pra olhar na janela, era um terreiro de frente, só que agora era basicamente parede com parede. E eu era curiosa, gostava de ver, então eu ficava ali atenta, vendo, sabia as músicas, sabia tudo, e aquela mãe de santo começou a se aproximar de mim. Mas voltando pro ensino fundamental. Quando eu chego no ensino fundamental, eu conheço uma outra menina que também era do terreiro. Esse mundo, assim, me cercou de um jeito que aonde eu ia eu conhecia alguém de lá. Ou dessa religião, para me instruir da religião. Como eu disse, eu era uma criança muito curiosa. Eu gostava do ocultismo, então eu era aquela criança que gostava de ouvir história de terror, filme de terror, tudo que envolvia isso. E aí eu conheci mais uma amiga lá que ia nesse terreiro. E aí foi quando eu fiz um pacto de sangue com ela. Só que ela ficava me falando as coisas, né? Tipo assim, ai, olha, a entidade tal faz tal coisa. Se você tiver precisando de ajuda, se você precisar de alguma coisa, você pode chamar ela. E me ensinava as músicas. E como eu queria saber o que acontecia no terreiro, né? Dentro nas giras e tal, e ela ia me falando. E aquilo ia aguçando a minha curiosidade. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim, olha, vamos fazer um pacto? E eu era uma criança. Na minha inocência, falei, tá, mas pacto pra quê? Ah, vamos fazer um pacto pra gente ser amiga pra sempre. Falei, tá bom. Aí a gente furou o polegar, esperou sangrar e juntou. Só que ela era de lá, do terreiro também. E ali, quando a gente faz isso, eu sem saber, na minha inocência, eu faço uma aliança, eu selo um pacto ali. Mais um, né? O primeiro foi o nome, depois foi o beijo na menina e agora é a aliança de sangue com essa outra amiga. E na minha inocência eu falei, tá bom, e fizemos aquele pacto dos dedinhos. E aí eu comecei a me aproximar da mãe de santo. Você viu o cabelo da minha filha que é grandão, né? O meu cabelo era igual dela. E aí essa mãe de santo falava assim pra mim, olha minha filha, você tem um santo de cabeça. Esse santo aí é Manjá. E normalmente ela não gosta que as filhas dela cortem o cabelo. Então assim, você não vai poder cortar o seu cabelo, tá? Tem que deixar o seu cabelo assim. Aí eu, tá bom, mas não tinha vínculo nenhum. Aí ela dizia que eu tinha outros guias também. E para que ela soubesse quais eram, ela precisava fazer um tipo de ritual e consultar o livro que ela tinha lá, enfim. Mas eu tinha medo e não permiti que ela consultasse, então eu nunca soube quais seriam os outros. Mais pra frente eu descobri quem era. E dizia que me acompanhava. Mas não por ela. E aí, enfim, nós fomos estreitando o laço. Eu gostava de conversar com ela, ela me falava coisas da religião, ela me levava pra festa de Cosme e Damião, quando tinha. Eu ia até lá no terreiro pras festas, comia doce. Quando eu não podia ir, ela ia na minha casa, levava os docinhos pra eu comer. E sempre assim. Um dia eu cortei o cabelo. E aí ela me viu, passou a mão na minha cabeça e falou assim pra mim, ela olhou no meu olho e falou assim, eu te avisei pra não cortar o seu cabelo. E ela era muito nítido de ver quando ela estava manifestada, pelo menos pra mim era. Quando não era ela, eu conseguia perceber pelo olhar dela. Porque o mundo espiritual sempre foi muito fácil pra mim de entender, de ver. E sua mãe não sabia de nada, você não contava pra sua mãe. Não, minha mãe não sabia de nada. A minha mãe veio saber dos abusos, eu já era casada e tinha filha, porque eu sofri abuso também na infância. Os abusos começaram a partir daquele momento em que eu beijei aquela menina, a partir dali começaram os abusos. Comecei a sofrer abuso sexual, comecei a conhecer a pornografia. Então, com 5, 6 anos de idade, 7, eu já tinha contato. Satanás já começou a rondar você desde o ventre da mãe. Desde o ventre. Já começou a te rondar e foi te cercando ali. De todas as maneiras. Pra te levar pra ele. Eu falo, Deus tem um plano e um propósito pra vida de cada um, mas Satanás também tem. E ele não desiste. Deus não desiste. E Satanás também não. Aí você fica nessa guerra. E, de certa forma, ele tava ganhando aí, porque eu não conhecia Cristo. Minha mãe era católica e eu ia às vezes na igreja com ela, mas eu gostava mesmo, era do oculto. Eu gostava disso. E aí, conhecia a pornografia, enfim, masturbação muito pequena. Desde muito pequena, esse mundo aí me cercou também. E aí foi nessa época que eu comecei a olhar para as meninas e achar que eu tava no corpo errado, que eu já falei aqui. E aí eu tava em qual parte mesmo?
que eu cortei o cabelo. E eu sabia quando era ela ou não, a mãe de santo, sabe? E aí nesse dia eu acho que não era ela. Que ela olhou pra mim e falou assim, eu te avisei que não era pra você cortar o seu cabelo. E ela passou a mão assim, e o meu cabelo daquele dia em diante nunca mais voltou a crescer. Ele ficava um cotoquinho assim, não crescia. Ele passou a crescer depois que eu vim pra Cristo, que eu passei pela libertação, aí ele voltou a crescer, mas a partir daquele dia desandou. Nunca mais ele cresceu. E aí o tempo foi passando, eu conheci na fase da pré-adolescência umas amigas, vizinhas. Um dia eu cheguei, a gente estava brincando, elas estavam brincando, eu cheguei pra brincar com elas e elas estavam falando sobre um assunto que eu não sabia. E eu sempre muito curiosa, né? Viu, do que vocês estão falando? Ai, a gente não pode contar. Ai, mas por que não pode contar? Não, pra você saber, você vai precisar fazer um juramento aqui. Porque a gente não pode contar isso pra qualquer pessoa. A gente não tem autorização de contar pra qualquer pessoa. Se você quiser saber, você vai precisar fazer esse juramento. Aí eu falei, tá bom. E aí eu não sabia, mas eram pactos verbais que eu tava selando ali. E aí eu não me recordo agora as palavras que a gente usava, mas o que eu recordo, que foi algo muito chocante pra mim, que depois a entidade usou isso contra mim, foi dizer que se eu contasse esse segredo para pessoas não autorizadas, eles poderiam matar os meus entes queridos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, eles poderiam causar algum mal neles. E aí, beleza. Eu fiz esse juramento e elas começaram a me contar que uma das fulanas recebeu a visita de um ser. Um ser espiritual apareceu para ela e disse para ela, olha, eu morri, mas eu tinha uma missão ainda para cumprir na Terra, então eu morri antes do tempo. E como eu sou espírito, eu preciso de uma matéria. Eu preciso usar o corpo de alguém. E eu gostaria de usar o seu corpo. E o seu e de quem mais eu te autorizar a contar a história. E assim foi. E ela contou, eu falei, legal, como eu queria me sentir pertencente a algo, porque até então eu tinha o abandono do meu pai, a rejeição da minha mãe, eu não conseguia me sentir pertencente a nenhum grupinho de escola porque eu tinha sido exposta. Então eu ficava assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo nessa terra? Não sirvo pra nada? Então onde eu queria me encontrar de alguma forma. E aí elas falaram assim, contaram um segredo, eu falei, então eu quero, tá bom, vamos. E aí ela, tá, mas não é assim. Porque agora eu consigo receber, ela já conseguia incorporar. Mas pra você incorporar, você vai precisar fazer uma série de rituais, não é simples assim. Eu falei, tá bom, vambora. E aí começava assim, às vezes ao longo do dia você tinha que fazer tal coisa, falar tais palavras em tal lugar, colocar tal objeto em tal lugar. Começava assim, de maneira simples. Você estava abrindo caminho pra eles, dando legalidade. Falava palavras em certo horário, colocava objetos em certos locais. E aí, até que chegou o dia de fazer o ritual mesmo, de iniciação, que eles que ensinaram pra nós. Eu fui até a casa de uma amiga, dessa amiga principal, que recebeu a visita desse ser, e a gente era colocado em transe, através de algumas rezas. A gente fechava o olho, era colocado em transe. Eu consigo descrever pra você como se fosse algo de viagem astral. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Era como se fosse uma viagem astral. De repente, eu estava em uma outra dimensão. E tudo que acontecia naquela dimensão espiritual se manifestava no físico. Então, marcas que eram feitas lá, quando eu retornava, estavam feitas aqui no físico. Sensações que eu sentia lá, eu sentia no físico, eu não sei explicar, é como se tivesse fundido o espiritual com o físico ali. E esse foi o ritual de iniciação, muito macabro, várias coisas aconteceram, as sensações estranhas, as coisas que tinham que falar, várias coisas aconteceram. Mas a partir daquele dia, eu estava pronta. Tinha que fazer marcação na pele, enfim. A partir daquele dia, eu e as outras meninas estávamos prontas para receber as entidades. Inicialmente, como você recebia? Você ia para um cantinho e você fazia a reza, entrava em transe e recebia a entidade. Inicialmente era assim, algo organizado. E aí, quando eles manifestavam, a gente precisava se reunir. Aí entra aquela questão da minha mãe falar assim, eu não deixava ela ir, mas às vezes ela ia. Aí a gente tinha que ir, não importa o horário. Se ele falasse, tal dia, ou se baixasse, a gente tinha que ir. De um jeito ou de outro, a gente precisava ir. Pergunta, esse transe, você perde a consciência total?
Não total. Não tô... Não total. Você ainda fica meio... Entendi. É uma pergunta que eu sempre tive dúvida. Não é total. Inclusive quando você manifesta. Porque na igreja, quando foi pra parte da libertação, eu manifestei. Só que você não perde sua consciência total, não. Entendi. E aí, eles falavam assim, olha, baixou lá e aí tem que vir. Aí a gente tinha que ir. Não importava, tinha que ir. E aí, o que acontece? No começo era tudo muito organizadinho. Só que depois eles passaram a, do nada, entrar na gente. Então, a gente tava fazendo qualquer coisa no dia, daqui a pouco mudava o comportamento. Daqui a pouco eles chegavam. E começaram a se tornar pessoas agressivas. Uma vez, um espírito manifestou. Ah, e lembra que eu falei da amiga imaginária? Uhum. Eles eram 3 que eu conseguia conversar, ver e eles se manifestavam. Um era um homem de terno preto. Ele tinha um terno preto e cabelo cacheado. E os olhos dele eram meio enegrecidos. Muito gentil e educado. A outra era muito parecida com a minha amiga imaginária. Só que agora ela parecia com um corpo escultural, com roupas curtas, decotadas, cabelo curto, preto, branca, cabelinho curto, só que o corpo dela era escultural e as roupas todas apertadas e decotadas. E o outro era um espírito de criança. Todas me eram familiares, porque essa mulher era aquela que eu via e conversava comigo. O espírito infantil era o mesmo que eu via quando eu ia no terreiro, na festa de Cosme e Damião. E esse homem, de alguma forma, eu me identificava com ele. E aí, o porquê que essa mulher vinha com essas roupas curtas? Porque depois que eu sofri o abuso, depois que eu tive esse contato com esse primeiro beijo com essa menina, e eu passei a assistir conteúdo adulto e tudo mais, as minhas vestes mudaram. Eu era totalmente... não vou dizer esse termo chulo, mas era aquela vulgar. Extremamente vulgar. Eram roupas muito curtas, era sempre tudo muito curto, muito apertado. De alguma forma, eu externava o que estava dentro de mim, quebrado, externava nas roupas. Então, ela apareceu ali de uma forma familiar para mim. Com roupa curta, decotada e tal, e ela era muito parecida com essa mulher. E aí, uma vez, ele manifestou em uma das meninas, e aí ele falou assim... Pediu comida, porque uma das coisas que eles pediam era comida, quando eles se incorporavam. E ele pediu comida. E a minha mãe tinha deixado eu brincar na rua lá, que a gente morava só ali. Ela nem queria deixar. Falou assim, nem queria deixar, mas você vai ficar aqui. E aí ele falou assim, olha, eu quero que você vá comprar a minha comida. E eu falei, não posso. Minha mãe não deixa. Minha mãe falou que eu tenho... Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Sim. Uma curiosidade nessa parte da comida, porque a gente fala muito sobre alimentação aqui. Sim. Inclusive, a alimentação ritualística. A gente já falou muito. Que tipo de comida que eles pediam? Principalmente doce. Muito doce? Doce. E nesse dia ele queria, acho que, jujuba, em específico. Eu não sei, porque não sei se porque éramos crianças ou porque o açúcar tem, em excesso, tem algum tipo de... Não sei te explicar. Mas principalmente o doce. Olha só, o pessoal que tá assistindo aí a gente falamos muito sobre o açúcar aqui, hein? Para quem trabalha com libertação, a eliminação do açúcar, quem está em processo de libertação, a eliminação do açúcar é algo muito importante. Isso que você está falando aqui confirma alguns podcasts que a gente já falou aqui sobre isso daí. Então, se você ver aí nosso canal, podcast falando sobre alimentação, tem vários aí, hein? E são os que tem menos visualizações, as pessoas não abriram para assistir. Mas eu convido vocês a assistirem aí um pouquinho o que a gente falou sobre o açúcar. Bem, mas continuando aí Era mais o açúcar. Era mais o açúcar. E eu acredito muito nessa questão da comida, até porque dentro do terreiro tem certas comidas que
que quando tá de preceito, eles falam, você não pode comer. E, por exemplo, tem alguns santos que você nunca mais vai poder comer pipoca, por exemplo. Porque a comida, acho que é a comida do santo, a comida que não pode comer, enfim. E eles levam a sério essa questão de comida, de alimentação. O crente que acha que, nada a ver. O demônio do nada a ver. Mas eu acredito muito nessa questão. E era sem açúcar, que eles pediam em excesso. E aí ele queria que eu fosse. Sempre que eles vinham. Meu Deus. E pra você ver que é algo tão espiritual que quando eu ia nas festas, o que eu comia? No terreiro, na festa de Damião? Doce. Era doce. Ela levava sacolas, assim, os sacos de doce, bolo, aquele suspirinho quadradinho da minha época, que eu acho que as pessoas hoje não sabem nem o que é. Não sei se vocês sabem, uns quadradinhos assim, de suspiro. Era disso, era todo tipo de doce. Era o doce que eu mais consumia. E eu tenho um problema com açúcar. Eu preciso me policiar. Até hoje, eu sempre tô tirando. Agora mesmo eu tô em renúncia de açúcar. Vou ficar 30 dias sem açúcar. Em propósito. Eu sempre tô me policiando. É um vício, né? É um vício. É um vício e o açúcar, ele causa desatenção, confusão mental, Sim. várias coisas. Várias coisas. A falta de concentração. Tem, muita coisa. Eu acredito, inclusive, até o comportamento das crianças de hoje em dia tá muito ligado a isso. Porque daí se ajunta o açúcar com tela, né? Isso, Aí já vira uma bagunça. E aí ele disse pra mim sobre isso, né? Não, eu quero que você vá, eu quero que você vá. E eu falei, não posso. Minha mãe falou que eu só posso brincar aqui, ela não vai deixar eu sair. Aí a minha mãe tava na beira da laje da nossa casa. Aí ele me puxou assim com toda a força e falou assim, a sua mãe tá ali na beira da laje. Se você não for agora comprar o que eu tô te mandando, eu vou sair daqui e eu vou empurrar ela. Você quer ver a sua mãe morta? Eu falei, não. Então você vai agora comprar o meu doce. Então aquele ser educado e gentil já não existia mais. Porque eu falei que não ia comprar o doce, já não existia mais. Eu falei, não, por favor, não faz nada com a minha mãe. Ele falou, você me deu autorização. Você lembra? Meu Deus. Lembra do juramento? É porque era uma porta pra ele, né? Era um pacto verbal ali. Eu falei, e tudo na inocência, eu não sabia de nada. Você vê como que o diabo ele é sujo, como ele pega as pessoas. Ele engana, né? Ele engana. Que você, nada a ver, nossa, é só um pacto de sangue, nossa, é só uma palavra, mas pra ele não é. Ele tá ali pegando tudo. E aí ele falou pra mim, você me deu autorização, você se lembra? Quando eu falei o juramento com as meninas. E aí eu fui lá e tive que mentir pra minha mãe. Contei alguma mentira pra ela e fui atrás do doce dele. Daí comeu o doce e se retirou. Só que aí eles começaram a ficar cada vez mais agressivos. E quando eles se manifestavam, além dos doces, eles começaram a querer incluir a relação sexual entre a gente. Entre as meninas. De alguma forma tinha que ter. E aí aquilo foi começando a ficar exaustivo, porque a gente era muito nova. Tinha que ficar o tempo todo mentindo, inventando desculpa pros pais. Começou a ficar algo insustentável. Às vezes a gente tava em casa, do nada, brincando na escola, e começava a ver eles, e eles entravam, e ficava aquela coisa descontrolada. E eu tava ficando doida, sem paz. Daí uma amiga falou assim, chega, eu não quero mais. Eu vou sair, eu vou entregar. E sempre debaixo de ameaça, né? Não, mas se você entregar, não dá e tal. Vocês fizeram um juramento, não sei o que. A gente pode matar vocês, pode matar o pai, pode matar a mãe e tal. Mas eu vou pagar pra ver. E ela saiu. Ela foi a primeira a sair. E aí ela tinha uma escada muito grande assim da casa dela. E ela caiu dessa escada nessa semana. Assim, misteriosamente. Ela se machucou bastante. Acho que ela chegou a quebrar o braço, alguma coisa assim. E eles baixavam lá e diziam que tinham sido eles que tinham feito aquilo. E se a gente tivesse o mesmo posicionamento dela, aconteceria o mesmo com a gente. E aí eu comecei a ficar com muito medo. Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou sair. Não quero mais. Eu falei, quero sair, acabou, não tô nem aí. Vai acontecer alguma coisa, não me importo. E saí. Aí um belo dia, a gente foi almoçar na casa de uma tia minha, que era costume nosso, dia de domingo, almoçar lá. E depois do almoço eu fui andar de bicicleta com meu irmão. Nesse dia, nessa semana que eu saí, eu sofri um acidente tão feio de bicicleta. Minha mãe tá ali que não me deixa mentir. Isso aqui, arrancou. Eu voei, assim, por cima da bicicleta e eu saí arrastando o meu rosto no chão. Isso aqui arrancou, ficou em carne viva, não foi, mãe? Ficou aquele negócio aqui. Meu rosto ficou deformado, porque inchou. Ficou aquela coisa mais feia. Aí minha mãe me socorreu. Não tinha acontecido nada de grave, assim. Nada de muito grave, mas eu fiquei com essa... Até hoje, se eu fizer assim, você consegue ver um galinho aqui? Ficou esse negócio aqui. Uma marquinha. Ficou uma marquinha.
Quando eu faço assim, aparece. Na câmera não vai ver que é. Eu acho que não. Mas quando faz assim, fica tipo um galinho aqui. Aí, as meninas foram lá na minha casa me ver, porque eles tinham contado pra elas. Vai lá ver o que eu fiz. Quando elas chegaram, que elas me viram, elas se assustaram muito. Falou, meu Deus, e agora? O que vai ser da gente? Eu falei, não sei, eu sei que eu já tô lascada mesmo, então agora já era. Aí eu comecei, como eu ia na igreja, como minha mãe me levava às vezes na igreja católica, aí eu comecei a falar, acho que eu vou na igreja católica, eu vou conversar com o padre, vou fazer alguma coisa, que eu não tava aguentando mais. Falei, acho que dentro da igreja eles não vão fazer nada comigo, né? Não vou entrar lá, eles não vão poder fazer nada. Aí comecei a ir nas missas, aí eu comecei a participar da catequese. Comecei a fazer catequese. Peraí, mas aí até então você já percebeu que não era aquilo que eles falaram, né? Não, aí eu já... Eram, espíritos que estavam ali, que eram de outras vidas e queriam encarnar, essas coisas. Eu não Você já via que era algo maligno. não conseguia ter esse discernimento de que eram demônios, porque era isso que eles eram. Mas eu sabia que era alguma coisa ruim, mas eu não tinha conhecimento do que era demônio. Mas eu sabia que foi enganado? que era alguma coisa ruim, que eles queriam me fazer mal. Mas sobre essa questão, não. Porque você fica cego, você fica com escama no olho. E eu não tinha conhecimento nenhum disso. E como eu te disse, pra mim era algo normal, porque eu via desde muito pequena. Eu tinha as experiências desde muito pequena, então pra mim era algo normal. Eram espíritos. Não tinha essa consciência de que, isso daí é demônio, como a gente sabe que hoje em dia é, né? Seu relacionamento com outros amigos era normal? Com outras pessoas? Eu não tinha muitos amigos. Sempre fui aquela de poucos amigos. Porque, não sei, porque acho que por conta da rejeição eu acabava me colocando nesse lugar, sabe? Eu me sentia meio insignificante, eu não tinha muitos amigos. Na escola, assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam, que menina estranha e tal. Não tinha. Essas que eu tive eram sempre voltadas pra esse mundo. Mas assim, fora isso, a questão de dormir, não tinha ataque? Tinha. Principalmente quando eu comecei a ir pra igreja. Eu tinha ataques noturnos. Na igreja evangélica. Aí eu comecei a ir, né? Falei, vou começar a ir pra missa porque eu acho que eles não vão. Aí comecei a fazer catequese. Na sala da catequese, eu começava a ver eles na janela. Eles apareciam na janela, eles apareciam de vulto. Eu olhava do nada, assim, eles estavam lá e eu, meu Deus, e agora? Até aqui dentro da igreja. As pessoas viam a minha perna arranhar, assim, ó. Sabe quando você arranha e fica branco? Uhum. A minha perna ficava assim dentro da sala. Eu falei, oxe, mas o que aconteceu? Você tá aí sentada? Eu não podia falar nada, né? Não sei, machuquei. Mas machucava. E o pessoal via isso, que eles faziam isso. Aí eu, meu Deus do céu, até aqui dentro da igreja eu fui atrás de um padre. Aí eu fui lá confessar pra ele, né? Falei, não sei o que tá acontecendo. Eu conheci umas meninas, aí contei tudo. Ele falou assim, olha, minha filha, reza aí 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e eu vou te dar o endereço de uma irmã que mexe com essas coisas de exorcismo. Daí você vai lá na casa dela. Eu falei, tá bom. Eu fui na casa dessa irmã fazer exorcismo, que rezava terço. Mas tava um sol. É esse sol mesmo que faz aqui de Sorocaba, de Boituva, sabe? Sol, calor insuportável. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, moça, eu vim aqui porque o padre me mandou. Aí eu contei pra ela, né? Aí quando eu tava contando pra ela, sabe quando a pessoa não leva em consideração? Tipo assim, meu Deus, uma criança contando um negócio desse. Pura imaginação. Acho que foi isso que ela pensou. Ela, tá bom, senta aí, vamos rezar então, né? Tá bom. Aí ela morava assim, era um quintalzão e tinha plantas, né? A árvore tinha umas plantinhas e tava um solzão. Daqui a pouco, quando ela pega o terço, ela começa a primeira bolinha, começou uma ventania. E as folhas do quintal dela faziam assim, que eles redemoinham. E as portas e a janela batia com força. E eu com o olhinho fechado, assim, com medo, todo encolhido dela rezando. E eu vi, na hora que eu tava com o olhinho fechado, eu vi ele estava sendo colocado numa jaula, aí já era um ser todo preto, muito parecido com aquele que eu tinha visto quando criança sentado na cama. Era como uma sombra, assim, muito forte, e ele estava sendo colocado numa jaula, mas como ele tinha muita força, a jaula estava para se abrir. E eu vendo aquilo enquanto ela rezava e com muito medo. E eu não contava pra ninguém e não falei nada pra ela. Mas quando ela parou e foi se acalmando aquela ventania, tudo. Daí ela virou e falou assim, olha só, vou te falar um negócio. Eu não sei com o que você tá mexendo.
Mas ele foi colocado dentro de uma jaula. Ela tinha visto também. O que eu tava vendo, ela tinha visto. Ele foi colocado dentro de uma jaula, mas ele é muito forte. Se você continuar mexendo com o que você tá mexendo, ele vai se soltar e vai começar tudo de novo. Você precisa parar. Eu não sei o que que é isso, mas você tem que parar. E eu também não sabia o que que era. E aí eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí eu falei, tá bom, vou começar a ficar indo na igreja, né? E comecei a frequentar as missas. E aí eu falei, eu quero ser coroinha, que é aquelas que ficam ajudando o padre nas missas. Não sei se você conhece. Falei, vou começar a estudar agora pra ser coroinha. E aí comecei a estudar pra ser coroinha, e ela me deu um terço, essa senhorinha me deu um terço pra eu ficar rezando. E eu gostava de rezar toda noite. Aí teve uma noite que eu subi lá pra laje de casa e comecei a rezar. O terço, tava com o terço na mão. E daí o céu tava bem nublado. Aí eu com o terço na mão, segurando assim, fechei o terço, comecei a rezar, fechei o olho. Aí de repente eu abri o olho assim, aí fez um buraquinho assim no céu, a nuvem abriu. Aí ficou só uma única estrela. Brilhava tanto aquela estrela. Aí eu falei, nossa, que bonito, né? O céu tava todo fechado e abriu só essa estrelinha. Daí fechei o olho pra continuar a reza. No que eu fechei o olho, eu tive uma visão. Era uma pomba branca que vinha até mim e me entregava como se fosse um pergaminho nas mãos. E eu não me lembro se estava escrito no pergaminho ou se eu senti no meu espírito de alguma forma que eu tinha que ir até a direção de onde era o terreiro daquela mãe de santo que conversava comigo sobre essas questões e estender as minhas mãos em direção àquele lugar. E aí eu fui andando até lá e estendi a minha mão assim. Quando eu fiz assim, começou a sair um monte de pássaro negro de lá de dentro. A minha casa era aqui, a casa dela era aqui. Aqui, nessa parte de cima da casa dela, era onde ela fazia os assentamentos. Era onde ela matava os bichos e fazia oferenda e ali. E tinha os altares tudo ali. E aí, quando eu fiz assim, os pássaros negros saíram de lá de dentro. Muitos assim. Agora, eu não sei dizer pra vocês se era o pássaro real ou se eu tava tendo uma visão espiritual como eu via da pomba. Mas eu vi. E aí eu fiquei com aquilo intrigada na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Isso eu nunca tinha visto. Uma pomba branca? E aí comecei a ficar intrigada com aquilo e comecei a contar para as pessoas. Contei para minha mãe, contei para um, contei para outro. E ninguém sabia me responder, só achava bonito. Ah, é bonito essa experiência que você teve e tal. Eu, nossa, mas será que é Deus? Será que era um recado de Deus me chamando para alguma coisa? Né? Pra que será que era isso? Aí eu comecei a ter amizade com uma amiga que era evangélica. Finalmente. Uma amiga crente. Que ela morava lá na Viela de casa. E aí eu falei, olha, eu tive uma visão assim, 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 não sei o que que era. Ela, você não quer ir lá na igreja, não? Eu falei, vamos. Aí eu fui com ela. Criança, né? Cheguei lá, um negócio estranho, o povo que fala língua estranha, o povo que pula, que canta alto, que fala alto, não gostei. Ah, mas muito diferente das coisas que eu sou acostumada. Não gostei muito, não. Preferia ficar na salinha, ficava na salinha das crianças, mas ao mesmo tempo eu ia. Aí teve uma vez que eu fui e meu coração começou a arder. Queimar e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu não sabia o porquê. Foi bem na hora do apelo do pastor. Aí ele tava chamando pra ir lá pra frente. Eu não sabia o porquê que ele tava chamando pra ir lá pra frente. Mas eu chorava tanto e meu coração queimava tanto. Eu falei, não, eu vou lá então. Não sabia por que eu tinha ido, mas fui. Aí cheguei lá, ele começou a orar por mim. Quando ele começou a orar por mim, eu escutei um grito tão alto no meu ouvido, de ódio. E eu abri o olho assim, assustada, não tinha ninguém, era só eu e o pastor. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não acredito, acho que eu não fiz a escolha certa. Não deveria ter vindo aqui na frente, agora vai começar tudo de novo. Porque como eu tava indo na igreja fazendo aquelas rezas, tinha dado uma trégua, né? Eu não tava vendo mais nada. Eu falei, não, vai começar tudo de novo. Esse tormento, eu não acredito que esses não vão me deixar em paz. Aí foi quando eu comecei a eu acordava no meio da noite gritando, terror noturno, não era, mãe? Acordava gritando no meio da noite, não sabia o porquê, era aquela confusão, aquela bagunça. E ai, meu Deus do céu, aí eu lembro que uma vez eu fui pedir oração lá ao pastor e ele falou pra mim que tinha uma pombagira escondida no meio das minhas roupas, que eu ainda não tinha sido liberta, e ele começou a orar por mim. E aí eu caí. Foi a primeira vez que eu manifestei um demônio na igreja. Eu caí. E aí acordei com a garganta doendo. Aí as irmãs falaram que eu gritava muito e me debatia muito. E foi a primeira vez que eu manifestei ali.
Aí comecei a ir pra igreja, só que eu ainda não tinha sido liberta. Na igreja que eu ia, era uma igrejinha pequena de bairro. Não se falava sobre libertação. Não se falava sobre batalha espiritual. Ou achava-se que libertação era você botar a mão na cabeça, caiu o demônio, acabou, tá liberta. E não é, libertação não é isso. E eu ia pra igreja, só que não era liberta. Pensa, eu era uma adolescente com histórico de abuso, um histórico de homossexualismo, de ocultismo, de pornografia. Então, assim, eu cheguei na igreja com todas essas bagagens. As minhas roupas eram todas roupas curtas, vulgar, e eu ia com o que eu tinha. Ao invés de ter... Não sabia ainda. Não, minha mãe não sabia de nada. Você não contava? Não. Minha mãe, ela veio saber faz pouco tempo de tudo. Eu não contava. É mesmo? Eu guardava tudo pra mim. O que é o pior, né? Daí você vai guardando aí, Satanás vai te aprisionando, te oprimindo cada vez mais. E aí, quando eu comecei para a igreja, ao invés de eu ter o cuidado das irmãs mais velhas, como a própria palavra de Deus diz, que as mais velhas precisam nos instruir, eu tinha muito julgamento, muito olhar torto, muito julgamento. Ai, que se acha, ai, ó, por que usa essa roupa, não sei o quê. Só que nem eu mesma sabia o porquê dos meus comportamentos. Nem eu mesma conseguia entender. Era um costume. Era um costume, eu tinha vindo disso daí. Pra mim era normal. A sua mãe, ela não achava ruim que você ia para a igreja dos crentes? Não, porque logo depois da minha conversão, ela se converte. Passado um tempo que eu comecei a ir, ela vai também. Aí ela aceita Jesus lá. Ela aceita Jesus e começa a caminhar junto comigo. Só que nesse meio tempo, aos 12 anos de idade, eu conheço o meu marido. Que hoje é meu marido, pai dos meus filhos, né? Mas eu tinha 12 anos quando eu conheci ele. E aí, aos 14 anos, eu tive a minha primeira relação com ele. E eu não tive um namoro em santidade, porque eu não tinha uma raiz, eu não sabia que, tipo assim, fornicação era algo que Deus, né, tava ali estipulado que antes do casamento não pode ter relação sexual. Pra mim, eu tava só... O que aconteceu quando eu comecei pra igreja? Eu tava ali, eu precisava seguir algumas regras. Eu saí de uma religião, fui pra outra, era uma regra, mas estava tudo bem se eu não cumprisse. Eu não conseguia ter o temor de Deus, compreender o que a palavra falava de fato, sabe? E aí, a gente teve nossa primeira vez e eu contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, aconteceu e tal. E contei pra ela, contei pro pastor da igreja. Daí, em um culto de Santa Ceia, ele pegou o microfone e falou assim na frente de todo mundo. Não foi, mãe? Minha mãe não me deixa mentir. A partir de hoje, a irmã Janaína não vai fazer mais nada na igreja por tempo indeterminado, porque ela caiu em pecado. Na frente da igreja, cheia, assim, culto de Santa Ceia. Aí, tipo assim, passou um filme na minha cabeça, porque eu já tinha sido toda aquela exposição que eu tinha vivido da escola, daquela humilhação, pra mim tava se repetindo ali. Falei, pronto, todos os olhares se voltaram pra mim de novo, eu tô de novo nessa situação dentro da igreja, onde eu achei que as coisas iriam melhorar. E aí, pronto, depois disso, antes de acontecer isso, de eu cair com ele, Vocês namoraram? O pastor ensinaram vocês? Não tinha isso na igreja. Essa igreja não tinha essa questão teológica de sentar e de conversar, não tinha isso. Era uma igrejinha pequena, de bairro. E aí, tipo assim, eu perdi a linha de raciocínio. Você tá falando que você foi, o pastor te chamou na frente, falou que Ele contou isso. Que você tinha caído em pecado e que não ia fazer mais nada na igreja. Aí você ficou constrangida. Fiquei constrangida. Antes disso, né? Aí, antes de eu cair com ele, eu cantava na igreja. Os pastores perceberam que eu tinha um talento nato. Então, eles me davam a oportunidade para cantar. Não, canta. E aí me colocaram para liderar os jovens. E aí me colocaram para fazer um monte de coisa na igreja. Eu limpava a igreja, eu dirigia jovem, eu cantava com o jovem, eu cantava com as irmãs quando precisava. Eu ia atender carta sozinha, porque me chamavam para ir para as igrejas, eu ia. Só que tudo que eu precisava naquele momento não era disposição. Eu precisava de ser liberta. Eu precisava de ser curada. Eu não precisava de exposição naquele momento. E você estando na igreja ali, servindo, esses demônios te atormentavam ainda? Não. Depois desse episódio que o pastor orou e aconteceu aquilo de eu manifestar, eu não tive mais problema com isso, de vê-los. Só que o que acontece?
Hoje em dia a gente fala assim, o demônio não manifesta tanto como deveria, porque ele não quer perder o lugar dele. Simplesmente. Então eu poderia não manifestar ali, mas ele ainda habitava. Porque eu ainda não tinha sido liberta. Eu tava ali, mas eu não tinha abandonado a pornografia. Eu não tinha abandonado a sensualidade, porque as minhas roupas eram todas escandalosas. Entende? Então ele tava ali, camuflado. E aí eu tava envolvida na igreja e eu entendo hoje que eu não precisava daquela exposição e de tanto trabalho. Eu precisava de ser curada, eu precisava ser liberta. Mas eles não tiveram esse entendimento e muito menos eu. E aí foi quando aconteceu isso e aí o pastor expôs tudo. Eu falei, poxa, peraí, mas dentro da igreja eu passando isso e tal. Quando eu volto, eu passei um tempo de banco. Quando eu volto, aí as coisas voltaram muito piores. Que daí as chacotas, aí era aqueles olhar torto. Ai, nossa, perdeu a unção. Nossa, quem é ela? Não é mais a mesma, não é aquela coisa. E como eu já tinha toda essa bagagem, eu falei, quer saber? Não quero saber de igreja, não. Não vou mais, nunca mais. E o meu marido, ele não era da igreja. Ele era afastado. Ele ia criança com a mãe dele, mas depois ele escolheu o caminho dele. E aí, quando eu saí da igreja, eu passei a acompanhar ele nos lugares que ele ia. Então, a gente ia pra baile funk, ia pra festa, ia pra balada, fazia beber, fumar aquele narguilé, aquelas coisas. Eu falei, não... Só para as pessoas entenderem, você teve esse relacionamento lá atrás, né, na adolescência, e até hoje ele é seu marido. Ele é meu marido. Só para as pessoas entenderem. Ele é meu marido. Mas a gente teve muitas idas e vindas também, porque eu era uma criança de 12 anos de idade. Onde que 12 anos de idade tem idade pra namorar? Não tem, não. É uma criança, né? Não, uma criança. Mas hoje eu entendo que isso se dá pela falta do meu pai, de alguma forma. Pai e sua mãe aceitaram isso? Aceitaram. Ela, no início, ela não queria, mas ela falava assim, eu acho melhor eu aceitar e deixar ela dentro de casa, que eu tô vendo o que tá fazendo, do que ficar fazendo as escondidas. Aí ela liberou. Mas não queria de início, não queria. Aí foi. Aí eu falei, não quero saber de igreja, aí fui. Mergulhei de cabeça no mundão afora. Aí passei a beber, passei a fumar, passei a ir pras festas, peguei ódio de crente. E minha mãe tinha se convertido, ficava tentando, né? Conversar comigo, porque tem que ir pra igreja. Eu, mãe, não quero saber. E era ignorante com ela, não queria saber dos conselhos dela, não queria saber de nada. Tava muito irada com a igreja, não queria saber. E aí eu comecei a trabalhar. E não, antes disso, a gente ficava nessa de terminar e voltar, né? Terminar e voltar, e ainda assim eu não queria saber de igreja. Daí eu comecei a trabalhar e fazer faculdade. Na faculdade, eu me perdi ainda mais. Porque eu comecei cada vez mais beber, cada vez mais fumar, cada vez mais... tudo. E ainda comecei a me relacionar com outras mulheres também. Então, eu não era liberta. Só que nesse meio tempo, no trabalho, eu conheci uma moça que ela era cristã. A Valdirene. E depois ela seria minha discipuladora, mais pra frente. E aí ela, Jana, mas você precisa voltar pra igreja. Eu, não tenho raiva de crente, não quero saber de crente e tal. Só que as coisas começaram a se estreitar. E aí, sempre que apertava as coisas, acontecia alguma coisa de errado, eu ia pra conversar com ela e ela sempre lançando a semente, né? Não, você precisa voltar pra igreja, você é uma menina de Deus, Deus tem plano na sua vida. Eu não tenho nada. Não, imagina, Deus escolheu a pessoa errada. O Senhor escolheu a pessoa errada. Porque quando eu ia pra igreja, eu ouvia muitas palavras. O Senhor tem um ministério com você, o Senhor vai te usar no louvor, o Senhor vai te levar pelas nações, o Senhor vai te usar como instrumento de cura. E aí, quando eu me via nessa situação, toda mergulhada no mundo, e eu ouvia as pessoas falarem isso, eu falava, não, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada, eu não sirvo pra isso. Eu escolhi outro caminho, não, o Senhor tá errado. O Senhor não fez a escolha certa. E ela falava, você é uma menina de Deus, Deus tem plano na sua vida. Eu, não tem nada. Ele já se esqueceu, porque eu tô muito errada na vida. Não quero saber dele e tal. E aí, nesse meio tempo de separa e volta, a gente volta e eu engravido do meu primeiro filho. Eu tinha 20 anos. Engravidei do meu primeiro filho. E a minha gravidez era uma gravidez de risco. Então, eu precisei me afastar de tudo. Precisei trancar a faculdade, precisei parar de sair, precisei me afastar do trabalho por questão de saúde. Eu não podia levantar para ir no banheiro, tinha que ser tudo com muita cautela, porque eu tinha risco de perder o bebê. Naquele momento, eu não entendi o porquê, mas hoje eu vejo que aquilo ali foi a intervenção mais linda de Deus, assim, na minha vida. A maternidade foi aonde Deus começou a me curar.
Porque eu comecei a ver na maternidade a pureza do amor de Deus. Porque mesmo o filho dando trabalho, mesmo o filho, a gente cansado, ali, eles fazendo birra, mas a gente não deixa de amar e não deixa de cuidar. E eu achava que, por eu ter me perdido, Deus tinha raiva de mim. Deus não me queria mais. Por eu ter sofrido abuso, eu achava que Deus estava vendo aquilo e ele era, como posso dizer, indiferente com aquilo. Ele não se importava. Não se importava com aquilo. Ele não se importava com nada do que eu tinha vivido na minha cabeça. Eu achava isso. Mas a maternidade me fez entender que não. E aí, a minha gravidez de risco, comecei pra igreja. Quando eu sarei, né? Porque eu precisei ficar um tempo, os primeiros 3, 4 meses, se eu não me engano, eu não podia nem levantar da cama. E depois disso eu podia já, que aí cessou. Mas nisso eu fui atrás da Val. Val, minha gravidez é de risco, eu tenho risco de perder o meu bebê. Você pode orar por mim? Que daí quando as coisas apertam a gente quer Deus, né? Aí você pode orar por mim? Aí ela, não, pode deixar, tô sempre orando. E aí quando você tiver boa, você vem fazer uma visita aqui pra gente. Eu, tá bom. E aí quando eu melhorei, eu fui. E aí quando eu cheguei lá, nessa igreja com a Valdirene, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre libertação, sobre quebra de pacto, sobre... Eu comecei a me enxergar em cada coisa que eu ouvia ali. Ela falou, nossa, eu vivi isso, então isso aí daí era demônio, né? Então eu vivi isso, então isso daí era um pacto que eu fiz, então precisa ser quebrado. E aí eu comecei a ver assim, e entender um pouco sobre isso. E comecei, aí eu falei, não vou voltar pra Jesus aqui. Aí voltei. Grávida do meu primeiro filho, voltei pra Jesus. Fiquei um tempo indo pra igreja, só que depois que meu filho nasceu e tudo se resolveu, eu saí de novo. Ah, quer saber? Não quero não. Não quero esse negócio de crente, não é pra mim não. Só que eu não havia sido liberta totalmente. Por isso que eu não conseguia ficar firme, porque assim, eu saía e voltava, e eu não entendia o porquê. Hoje eu consigo entender, porque eu não havia sido liberta. Quando você não é liberto, você não consegue se manter, você não tem uma constância. Porque, de certa forma, o inimigo tá ali ainda agindo por trás. E eu ainda não havia sido liberta. E aí meu filho nasce e eu saio da igreja de novo. Antes de você continuar, esse período da adolescência, que você teve um filho, tal, com seu esposo, vocês eram casados? Não. Moravam juntos, separados? Como que era? Não casamos, mas aí quando eu engravidei dele, do meu primeiro filho, o meu sogro tinha acabado de falecer. Com 46 anos, vítima de alcoolismo. E o meu marido estava indo pelo mesmo caminho. Aí, o que a gente fez? Ele recebeu um valor, né, de indenização da morte do pai, e aí a gente construiu um puxadinho em cima da casa dos meus pais e fomos morar juntos, mas não casamos, no papel. E isso era uma outra coisa que pegava também. Eu falava, Deus não tá nem aí pra mim, porque nem casado eu não sou, não posso nem ir pra igreja, eu achava, né? Nem na igreja eu não posso ir porque eu não sou casada. E demorei um tempo ainda pra gente casar no papel. Mas aí depois que meu filho nasceu, eu desviei de novo, não queria saber. Só que as coisas começaram a ficar difícil em casa, porque a gente tinha que dividir, ele trabalhava e tinha que dividir o salário dele com os vícios dele. E embora a gente morasse junto, ele ainda não tinha abandonado uma vida de solteiro. Então ele saía, chegava em casa às 6 horas da manhã, dos baile funk da vida. E era aquela briga dentro de casa e eu não tinha paz dentro de casa. Nosso relacionamento tava assim, completamente destruído, porque ele bebia, ele fumava, ele saía para os baile funk. Agora eu não acompanhava mais ele porque tinha filho. E ele ia e era aquela confusão. Aí eu falei, eu tava tão cansada, e a Valdirene sempre ali falando comigo. E aí eu falei, eu vou na igreja de novo. Aí eu descobri que tava grávida da minha segunda filha, da Isabelle, que tá aqui. E voltei pra igreja grávida dela. Só que as coisas não melhoraram, assim, questão financeira e tudo mais, né? Porque ele tava ainda nos vícios e tudo. Mas ali, Deus começou a curar ainda mais essa questão da paternidade. Porque Deus cuidava de mim nos detalhes. Tem eu até conto no e-book, um episódio que eu vivi, que eu tava com algumas moedinhas contadas num dia pra comprar pão. E a minha mãe ia no mercado, subiu lá em casa e falou assim, tá precisando de alguma coisa? Pras crianças, alguma coisa? Eu falei, tem que comprar leite, fralda, essas coisas, né? Ela, tá, vou no mercado, vou trazer. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no mercado com umas moedinhas pra comprar pão, contado, não dava pra comprar nada além do pão. E eu gosto de rosa, né? A minha cozinha era toda detalhadinha no rosa. Aí, quando eu cheguei no mercado,
tinha um detergente cor-de-rosa na prateleira. Aí eu olhei pra aquilo, pra você ver uma coisa tão boba, né? Um detergente, R$ 2 que é um detergente, mas eu não tinha como comprar. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que bonitinho. Deus, eu não verbalizei, eu pensei. Falei, nossa, Deus, que bonitinho. Ia ficar tão bonitinho lá na minha cozinha, que ela é toda rosa, ia ficar muito fofinho. Mas agora não dá pra eu comprar. Aí peguei o pão e fui pro caixa. Quando eu cheguei na coisa do caixa lá, tinha pão de mel. Nossa, eu gosto de doce, né? Nossa, eu vi aquele pão de mel, eu falei, meu Deus, que vontade de comer o pão de mel, mas não dá pra comprar. Ah, paguei o pão, fui pra casa. Aí minha mãe chegou do mercado, deixou as sacolas lá. Aí eu tô tirando as coisas. A fralda, o leite, as guloseimas. Aí no fundo da sacola, aquele negócio pesado. Quando eu fui abrir, o que tinha lá? O detergente cor-de-rosa e tinha um pão de mel. Eu comecei a chorar, pra você ver uma coisa tão boba. Mas eu comecei a chorar, que eu falei, meu Deus, mas eu nem cheguei a te falar nada. Aí aquele versículo que fala sobre se ele cuida das aves, né? Se ele cuida das aves, se ele cuida das plantas, ele não vai cuidar de você? Ele é um bom pai, ele sabe. E era assim, Deus começou a trabalhar comigo nessas coisas, nos detalhes. Ele tava ali curando a paternidade, a lacuna de paternidade que eu tinha, ele tava ali curando, restaurando. E foi assim, eu grávida dela, a gente não tinha muita condição, e o Senhor foi preparando todas as coisas, tudo assim, tudo que você imaginar. Desde carrinho, roupa, chá de bebê, tudo, o Senhor preparou e cuidou de tudo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a orar pela libertação dele, orar por ele. E aí, as coisas parece que começaram a ficar piores, ele não mudava. E eu falei, tô muito cansada, eu não vou querer continuar nesse relacionamento. Não é pra mim, eu já tô cansada, ele não muda. Eu fui conversar com os meus pastores na época. Falei, olha, eu acho que eu vou me divorciar do meu marido porque não tá dando. Aí o meu pastor falou assim, não, mas você tá orando do jeito errado. Como orando do jeito errado? Tudo agora é demônio? Tudo agora é espiritual? Aí ele, não, pensa comigo, seu sogro morreu do quê? Eu falei, ele morreu porque ele bebia. 46 anos, super novo. Ele falou, então, você acha que seu marido tá nessa vida por quê? Porque ele quer. Aí ele, não, Jana, tem uma coisa que se chama espírito familiar. O seu marido tá só repetindo esse ciclo. Assim como a minha mãe, quando perdeu o pai dela, e lá na infância ela frequentava o terreiro lá de Cosme e Damião, e quando eu cresci, eu também passei a frequentar, o mesmo aconteceu com ele. O pai dele bebia e ele estava indo pelo mesmo caminho. A família da minha sogra era completamente desestabilizada por conta dos vícios do meu sogro. E ele estava indo, a nossa família estava indo na mesma direção. Aí meu pastor falou, Jana, você está olhando errado. São os espíritos familiares. O que é espírito familiar? O que é isso? Ele tá assim porque ele quer. Aí meu pastor falou, não, ora, pede para o Senhor te mostrar o que age por trás. Aí eu não acreditei muito nessa conversa, não, mas fiz essa oração. Falei, Senhor, então me mostra se tá acontecendo alguma coisa, se isso é espiritual, me mostra. Aí uma noite ele chegou de madrugada e deitou pra dormir. E aí nesse dia eu não falei nada. Normalmente eu brigava, fazia aquela briga, mas nesse dia eu falei, não vou falar nada. Tinha orado, tinha conversado com os pastores, tava mais calmo. Aí ele se deitou pra dormir. Quando deu, acho umas 4 horas da manhã, eu despertei. Quando eu abri o olho, eu vi um espírito sair dele. Levantou, se sentou na beira da cama, depois ficou de pé, foi andando e transpassou a porta. Eu fiquei paralisada vendo aquilo. Aí eu falei, não, então realmente deve ter alguma influência maligna. Ele era Ele usava branco, um terno branco, chapéu branco. Que é o demônio que é relacionado ao demônio dos vícios, né? E eu vi isso, aí ele transpassou a porta. Eu falei, não, então realmente eu tô lidando com uma questão espiritual. Aí comecei a orar agora de maneira intencional pela libertação dele. Porque eu orava de um jeito. E aí, quando eu entendi que era algo espiritual, eu passei a guerrear espiritualmente. E nesse meio tempo, a mãe de santo, lembra? Ela me procurou.
Aí eu já estava firme com Jesus, já tinha passado por processo de libertação, já tinha feito renúncias. Estava firme com Jesus, estava cantando na igreja, fazia parte de teatro, estava no ministério de louvor. Dali a minha vida espiritual com Deus tinha sido completamente restaurada. Fui liberta, fiz o processo de libertação mesmo, não expulsão de demônio, não exorção, mas libertação, de renunciar os pactos, de renunciar a tudo, de entender toda a minha história. Nesse processo de libertação, o pastor que fez o meu processo de libertação falou que a intenção do diabo sempre foi, por isso que me cercavam tanto, porque a intenção dele era realmente me consagrar como uma mãe de santo ali. E daí sua mãe já estava com você na igreja? A minha mãe, sim. A minha mãe, depois que ela se converteu, ela se tornou minha maior intercessora, né? O tempo todo ali, orando e tentando me ajudar de alguma forma, mas eu não queria saber, eu fiquei cega. Só seu marido, que ainda não... Só o meu marido. Depois o meu irmão veio também. Agora falta meu pai. Meu pai ainda não veio, mas vai vir. E aí ela me procura, essa mãe de santo. Quer dizer, essa mãe de santo que lá atrás, quando você estava na barriga da sua mãe, ela disse que o seu nome teria que ser Janaína. É. Era ela. Não foi ela, não foi a mulher quem falou isso. Ela é a mãe de santo da segunda casa. Ah, da segunda. Isso. Mas ela era filha de santo do cara do pai de santo da primeira casa lá. Então eles estavam todos ligados. Todos ligados. Por isso o meu pastor falou. Por isso que te cercaram dessa forma, porque tava tudo um ligado no outro. E aonde eu morava, basicamente os vizinhos, assim, tinham muitos que eram daquele terreiro também. Da primeira casa. Era assim, um cercado. Na faculdade eu conheci pessoas também da macumba. Lembra que quando eu falei pra você que depois eu descobri quem eram as entidades? Eles falaram pra mim que eu tinha uma pombagira cigana que me acompanhava. E ele disse pra mim, é a cigana e a padilha que te acompanham. E vou te falar, elas não desistem fácil, não de quem elas escolhem. Por isso que a sua vida tá assim, tão bagunçada. Ainda assim, eles não desistiam. Mesmo na faculdade, ali eu já ia pra igreja algumas vezes, mas estava desviada. Mas ali eu já sabia quem era. Falava, não, nada a ver isso aí. Mas na minha cabeça, eu falava, não, isso aí é demônio. Mas isso daí era o que estava por trás das minhas roupas. Era o que estava por trás da sensualidade. Era aquela moça que se apresentava pra mim com a roupa sensual, com o cabelinho curto, com o corpo escultural, era uma pombagira. E aí esses rapazes, pessoal lá da faculdade que eu conheci, depois de um trabalho também falando pra mim, olha, você tem elas. E elas não querem desistir de você. E eu, não, misericórdia. Já ia conhecia o que era demônio, falei, não quero saber nada com elas, não. Mas se eu não era liberta, elas ainda tinham legalidade, né, na minha vida. Mas, enfim. E aí ela me procura, dessa mãe de santo. Falou, Jana, ela não sabia ler. Ela falou, Jana, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Meu coração tá fechado. Eu não quero mais ir para essa minha religião. Não quero fazer parte disso. Já são 37 anos que eu sou mãe de santo, só que agora meu coração tá fechado e eu não quero mais. Você pode ir na minha casa, ler a Bíblia pra mim? Aí eu falei, posso. Você quer que eu vá na sua casa? Eu vou. Aí eu passei aí na casa dela todos os dias à tarde, ler a Bíblia pra ela. Todos os dias eu ia lá, lia a Bíblia pra ela. Teve uma vez que eu cheguei lá e ela tava manifestada. Não era ela. E eu sozinha. Eu ia sempre sozinha. Eu avisava os pastores para me cobrirem de oração, mas ia sozinha para respeitar o momento dela, né? Para que ela, quando decidisse chamar os pastores e tudo mais, pra gente poder orar por ela e tudo mais. E aí eu fui e comecei a ler a Bíblia. Aí o demônio pegou ela. Só que não era aquele estado que a gente vê na igreja quando manifesta, não. Aqui ela estava, que ela continuou olhando nos meus olhos e falou assim pra mim, olha só, vou te falar um negócio. Eu não quero ser dessa sua religião, não. Eu não quero me virar pro outro lado. Eu tô muito bem aqui. Só que eu via pelo olhar, pelo jeito de falar que não era ela. E ali eu comecei a sentir umas correntes passando pelas minhas pernas, assim, uma opressão horrível. E eu, meu Deus, e agora? Ela tá endemoniada. O que eu vou fazer? Sozinha.
Aí peguei o telefone e comecei a mandar mensagem pros pastores, pelo amor de Deus, ora aí, porque ela tá manifestada e eu não sei o que eu faço. E aí ela virou pra mim e falou assim, vou te falar uma coisa, sabe aquele fulano ali que fala que é crente? Não é crente coisa nenhuma. Bebe escondido, fala palavrão. Sabe aquele outro fulano ali também que fala que é crente? Não é. E começou a denunciar o pecado do povo. Manifestada. E eu, meu Deus do céu, e agora? Mas menina, ele falou assim pra mim, mas menina, você tem alguma coisa diferente. Dentro de você acho que tem amor. Você é muito diferente. E aí eu comecei a rebater com palavras da Bíblia. Ele ia falando algumas coisas, eu ia rebatendo versículos, eu ia me dando versículo, e a gente ia rebatendo. Daqui a pouco ele começou a perder as forças e ela foi voltando. Aí ela começou a ficar desfalecida, aí eu chamando ela pelo nome. Jô, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. E aí ela tava desfalecida. Oi, minha filha e tal. E aí eu fui conversando com ela, ela foi se acalmando, deixei ela e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o meu filho tava com quase 40 graus de febre. Do nada. Quase 40 graus de febre. E eu comecei a passar muito mal também. Porque por mais que eu já tinha passado por períodos de processo de libertação e tudo mais, mas eu não sabia como guerrear da forma certa. Eu ainda não estava pronta para uma batalha daquele tamanho. Tava sofrendo ataques, né? Tava sofrendo ataque. E a minha casa, de certa forma, tava na mira, porque tinha ainda meu marido, que não era liberto. E meu filho sofreu essa retaliação. E aí eu passei a sentir tudo que ela sentia. Como ela era minha vizinha, ela aparecia na janela e falava, essa noite eu não dormi. Eu falei, eu sei, eu também não. Porque o que ela sentia, eu sentia. Como eu tava intercedendo por ela, eu comecei a sentir tudo. Ela, ai, olha, eu tô muito enjoada, eu tô passando mal, não consigo levantar da cama, eu sei. Porque eu sinto a mesma coisa. Daí começou a ficar muito pesado, eu não consegui ir mais na casa dela. Eu dei um tempo. Falei, pastor, não tô aguentando, tá muito intensa a luta. E parei de ir na casa dela. Aí, passado um tempo, eu fui novamente lá. Eu recuperei de tudo e fui lá, de novo. E a gente começou a conversar. E ela falou assim, ai, tem hora que eu me pego pensando em como é o céu. Será que um dia eu vou pro céu? Aí eu falei pra ela, olha, Jesus, ele morreu por você para que você possa ser salva. Se você se arrepender de todo o seu coração e se você confessar ele como seu salvador, você vai pra lá, porque ele morreu por isso. Aí ela, como será que é o céu? Aí eu me lembro que eu peguei a descrição do livro de Apocalipse, que fala como é o céu, e comecei a ler pra ela. E aí o olhinho dela ficava assim, brilhando, encheu d'água assim, sabe? E ela, ai, que coisa mais linda, eu quero tanto um dia ir pra lá. E aí ela começou a fazer planos assim, né? Ai, eu fiquei 37 anos nessa religião, sabe? E eu não casei. Acho que agora eu quero ser missionária. Vou fazer igual vocês, vou ficar andando por aí pregando. Deus vai me dar um varão, falando crentez já. Eu falei, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí, ela vai viajar, era final de ano, e ela viaja em família. E eu não sabia, mas aquela foi a nossa última conversa. Ela viaja em família com o filho, os netos e a nora. E lá ela tem um mal súbito, passa mal, passa um tempo internada e acaba falecendo. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito triste. Falei, ai meu Deus, não acredito. A gente orava tanto por ela, pela salvação dela. E aí eu conversando com a nora dela, ela falou assim, Jana, mas eu vou te falar um negócio. Aconteceu uma coisa tão doida, porque assim, eu nunca vi ela pedir perdão pra mim, pra ninguém. E antes dela morrer, ela chorava pedindo perdão pra mim, pros netos, pro filho dela. E ela clamava pelo perdão de Deus. Ela pedia muito perdão de Deus. Aí quando ela falou aquilo, meu coração, eu senti uma paz. Que eu falei, então... Ela se arrependeu, né? Falei, nossa, então eu acho que eu vou ver ela no céu. Porque... Mas falar é o que tá dentro do coração. Sim. É um arrependimento genuíno. É isso que Jesus quer de cada um. Sim, e eu acredito que teve esse arrependimento, que ela começou a me contar muitas coisas que aconteciam na religião, sabe? Aí lá, filha, fui muito mal, fiz muita coisa que não devia.
E ela contava e tal, e quando a nora dela me falou isso, eu senti uma paz. Falei, nossa, então, porque a palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Sim. E nos últimos momentos ela pediu o perdão dele, eu creio que um dia eu vou vê-la no céu. E aí, passado isso, eu comecei a busca por ele, né? A libertação dele. Só que as coisas não estavam funcionando. E eu falei, olha, sinceramente, eu acho que não vai dar certo mesmo. Eu acho melhor a gente se separar. E eu fui falar com ele, falei, olha, não tá dando, você não tá mudando, eu tô me desgastando de orar e as coisas não acontecem, você não quer mudança, acho melhor a gente se separar, acho que é o melhor. E aí ele, não, mas me dá mais uma chance só. Tá bom, sempre essa conversa de última chance, né? Falei, tá bom. E aí eu falei, bom, vou esperar essa semana, porque eu já sei. Como ele já tinha falado isso outras vezes, quando chega o final de semana ele desanda de novo, então dessa vez não vai ser diferente. Mas não, chegou o final de semana e ele em casa. Sexta, sábado ele em casa. E quando chegou o domingo, aí ele começou a se arrumar. Eu falei, tá vendo? Não era essa promessa em vão. Segunda-feira eu já vou no cartório, já vou pedir os documentos lá, já vou dar entrada no divórcio. Era mentira, ele não quer mudar nada. Só que ele começou a arrumar meu filho. E ele, quando saía, assim, eu não levava meu filho pra bar, pra lugar nenhum. Não saía com ele pra esses lugares. E eu achei estranho. Eu falei, tá arrumando um menino? Pra onde será que eles vão? Pra onde você vai? Falando, não, já eu volto. Era por volta de umas 6 horas da tarde, quando ele saiu. Aí ele voltou, ia dar umas 9 horas. Eu, pra onde você foi? Aí eu fui pra igreja. Eu fui me reconciliar com Jesus. Eu entreguei minha vida pra Jesus. E ele falou pra mim que ele ia restaurar a nossa família. Aí eu fiquei com aquele mix, né? Eu falei, meu Deus do céu, um mix de sensação de... Ai, será que é verdade? Ao mesmo tempo, né? Feliz, mas meio incrédula. E aí ele foi caminhando, depois se batizou. E tá aí um homem transformado por Deus, liberto, salvo. O Senhor restaurou a nossa família por completo, nos deu 2 filhos. O meu relacionamento com os meus pais também foi completamente transformado, restaurado. O Senhor nos alcançou e agora a gente caminha junto, eu e ele. E os nossos filhos. E é o que eu falo pra ele, eu acredito que nós somos... Tanta coisa aconteceu e tem acontecido porque nós somos a geração que vai quebrar o ciclo, né, do engano, do erro. Os nossos filhos não vão carregar os traumas que nós carregamos, os nossos filhos não vão passar as dores que nós passamos, até as questões espirituais que aconteceu com a gente, eu creio que com os nossos filhos não vai acontecer, e por isso que é tão difícil assim. Daí, passado isso, eu comecei a estudar de novo. E só que assim, Deus tinha uma palavra liberada sobre mim, né? Eu vou levar você pelas nações, vou te usar no louvor, vou te usar como instrumento de cura. E eu comecei a estudar. Foi quando me formei como terapeuta. E tinha muitos planos. Formei, aí foi um divisor de águas na minha vida também, porque eu comecei a compreender todo o meu comportamento. Foi, assim, essencial. Que eu comecei a compreender o porquê que eu tinha aquelas atitudes, o porquê, o que causava o abandono, o que causava a rejeição e o porquê que eu tava caminhando daquele jeito. Foi, assim, pra mim foi esclarecedor. Foi o complemento, assim, da cura, sabe? Da libertação. E eu falei, nossa, eu quero viver... Agora eu quero ajudar pessoas. O Senhor falou que eu vou ser um instrumento de cura, então eu acho que esse é o caminho. E aí formei e tinha planos de abrir meu escritório e tal. Aí nesse meio tempo, meu marido recebe uma palavra profética. O Senhor falou assim, como falou para Abraão, né? Ó, vou levar vocês para outro lugar. Prepara, porque eu vou levar vocês para outro lugar. Ele vai receber uma oportunidade de emprego, é para vocês aceitarem que eu vou levar vocês para outro lado. E assim foi. Ele recebeu uma proposta de emprego aqui em Sorocaba, veio primeiro e depois eu vim com as crianças. E aí eu tinha esses planos. Ele trabalhando, eu vou começar a atender de casa e depois vou pro meu escritório e vou estudar mais coisas, vou fazer uma faculdade, vou fazer outros cursos e vou me empenhar nisso. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a atender algumas pessoas, me associei a uma clínica e beleza, eu tava indo. Só que daqui a pouco não tinha mais atendimentos. Do nada, eu não conseguia, nem na clínica, não conseguia atendimentos na clínica, não conseguia... Enfim, não tava fluindo. Ai, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo e tal? Aí um belo dia eu cheguei no culto,
E o Senhor já vinha falando comigo, de alguma forma, só que eu não queria ouvir. Sabe quando Deus fala e você quer se fazer de bobo? Deus já vinha ministrando no meu coração que não era daquela maneira que ele me queria. Não era dentro de um escritório, não era daquela forma. Só que eu falei, não, é da minha cabeça isso daí. E aí fui pro culto. Uma vez cheguei no culto, aí meu pastor começou a pregar do dia. Ele falou assim, irmãos, eu não sei porque o Senhor tá me impulsionando a contar isso aqui. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas de repente tem alguém aqui que precisa ouvir. Eu era advogado, eu trabalhava num escritório de advocacia e assim, totalmente estruturado. Eu tinha planos, eu amava a minha profissão, a minha carreira. E um dia Deus me mandou entregar, porque ele tinha algo comigo no meu ministério pastoral. E eu já tinha recebido essa palavra profética, que eu seria pastor, né, desde criança. E resolvi obedecer, e entreguei e fui. Então, de repente, Deus tá falando com alguém aqui, que assim, alguém precisa fazer isso e tal. Aí eu cheguei em casa e falei, não é possível que o Senhor usou meu pastor pra falar que é exatamente isso que eu tenho que fazer. Eu falei, mas se... Aí de várias maneiras essa palavra foi se confirmando. De várias formas. Eu falei, tá bom. Então eu vou encerrar. Aí saí da clínica, aí recebi o último pagamento da minha cliente que eu tava atendendo e levei pra igreja como entrega mesmo. Falei, esse último é o último pagamento, Senhor, é o último atendimento que eu fiz. Se o Senhor quer, então eu vou entregar. E entreguei. E sem entender, mas por quê, né, e tal. Mas aí depois o Senhor falou comigo que é sobre essa questão. Eu não queria a exposição. Eu tinha medo da exposição. Mas ele tinha uma promessa. Ele tem uma promessa e essa promessa precisa se cumprir. E essa promessa, ela precisa se cumprir. Então não adianta eu querer fugir, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito, da forma com que eu quero, porque ele vai fazer com que aconteça do jeito que ele quer. E aí entregar foi o primeiro passo. E aí eu comecei a ir na igreja, aqui em Lagoinha, Sorocaba, quando mudei. E aí fiz a audição pro louvor, porque ele falou pra mim, assim que eu cheguei aqui em Sorocaba, eu tava ainda procurando uma igreja. Em Diadema, quando eu morava, eu tinha uma banda. Tinha uma banda que recebia convite e eu ia cantar nessas igrejas. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha banda nem igreja. Falei, vou ficar bem de boa. Né? Já obedeci, era pra eu vim, não tenho igreja, então vou ficar bem de boa. Aí eu fui no culto, numa assembleia, que eu tava ainda procurando igreja. Meu, era culto de domingo, a igreja lotada. Assim, aí lá vem a irmã do coque. Me achou no meio dos irmãos. E falou, olha, é pra você fazer o que eu te mandei fazer. Não é pra você se acovardar. Aí eu entendi, eu falei, tá bom. Aí fiz a audição do louvor, passei, e aí não passou muito tempo, me colocaram como ministra de louvor lá em Lagoinha, Sorocaba, e vai fazer 3 anos, dia 20 agora que eu tô aqui em Sorocaba, e 3 anos que eu tô em Lagoinha, e como ministra também, e seguindo, e obedecendo. Às vezes o Senhor dá direcionamento que eu fico assim, mas não faz sentido, mas tem que obedecer, né? E estamos aí até hoje. O Senhor nos encontrou. Hoje eu canto. Ministra de louvor na igreja. E você mencionou sobre a sua questão de paternidade, foi curada, né? Como que foi como que é o seu pai? Ele está vivo hoje? Sim. Como que foi essa restauração de paternidade? Meu pai tá vivo. Uhum. Meu pai tá vivo, mas como eu falei, ele não é aquele homem carinhoso, sabe? Não comigo, com a minha mãe. Mas quando eu vejo ele sendo carinhoso com os meus filhos, por exemplo, ele não fala pra mim que me ama, não. É o que falo, assim, pai, te amo, feliz aniversário e tal. Em datas, assim, comemorativas, dia dos pais, a gente dá um abraço, fala, te amo e tal. Mas o meu filho, todo dia que liga, fala, vô, te amo. Ele também te ama, mas pra mim ele não fala. Então, quando eu vejo isso, de certa forma, eu também sou curada. Porque eu vejo o carinho, o amor que ele tem pelos meus filhos. A gente não consegue expressar, né? Ele expressa de outra forma. Se eu falar que tô precisando de uma agulha, ele vai atrás pra me dar. Pra me dar, assim como sempre foi. Ele nunca deixou faltar nada na questão material, sabe? Mesmo casado e com filhos, se eu precisar de qualquer coisa, ele tá ali à disposição. Com o serviço dele, sabe? Mas com palavras, não. Assim, demonstrar afeto, carinho, essas coisas, não. Ele é mais fechado.